sem saber como manejar, sem ter uma segurança de será que é nesse comportamento específico? Será que é nessa habilidade que eu devo? Como é que eu posso estar manejando isso? Então, a análise do comportamento aplicada, a ABA, né, é uma ciência que é indicada por, digamos, 100% de todos os médicos que fazem o encaminhamento dessas crianças que estão em processo de investigação ou que já têm um diagnóstico fechado. Então, eles são encaminhados para especialistas em análise do comportamento aplicado. Então, essas técnicas que a gente aprende, os métodos de ensino, de intervenção, da forma como nós fazemos uma leitura do comportamento de uma criança, é sempre através de uma análise funcional, que é o que eu vou mostrar mais à frente para vocês, né? Como é que a gente pode estar interpretando esses comportamentos, como é que a gente pode entender qual é a função de um comportamento específico que a criança possa estar apresentando. Quando a gente leva ela para estar dando vários círculos, né, de forma repetitiva, por que essa criança está precisando disso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo no momento correto? Então, a ABA vai entrar nesse aspecto, da gente fazer uma análise, né? Em que momento a gente pode estar liberando essa criança para fazer esses passeios como forma de regulação sensorial e qual o momento que não é indicado para a gente estar fazendo essas intervenções, né? E o ponto principal da ABA é a gente se pautar no reforçamento positivo, né? Então, sempre dentro dessa perspectiva de reforçar desde as mínimas tentativas que essa criança pode estar tentando fazer quando a gente solicita algo. A gente não vai estar reforçando aquele comportamento final, né? Daquela perfeição daquilo que a gente espera. Um exemplo, quando a criança está aprendendo a escrever, ela ainda não aprendeu aquele desenvolvimento de pinça, mas a gente já vai reforçando desde as primeiras tentativas daquela criança para aquela solicitação que a gente está dando para ela. Então, a base da análise do comportamento aplicada é justamente isso, é um reforço positivo dentro do processo de aprendizado dessa criança, né? E não o arrependimento, não a cobrança excessiva pelo resultado final, mas a gente entender que todo o processo de aprendizagem vai passar por um passo a passo. E tem habilidades que há os pré-requisitos, né, dos marcos do desenvolvimento. E todos nós que trabalhamos com crianças, a gente precisa estar muito claro sobre todos esses marcos do desenvolvimento, né? Aquilo que de fato a gente pode estar cobrando dessa criança, para não haver uma frustração muito maior, para não haver uma desregulação da gente estar cobrando algo que aquela criança não tem capacidade ainda para estar desenvolvendo. Tá? Então, a ABA, de uma forma mais resumida, né, é isso, pautado no reforço positivo, na análise do comportamento e das funções, né? Porque todo comportamento é uma função por trás disso. Então, aqui são algumas especialidades de forma resumida, para vocês compreenderem, né? Inclusive terem noção sobre os tipos de perguntas, as dúvidas que vocês podem estar levantando dentro dessas temáticas. Então, sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada. Atualmente estou no processo de pós-graduação de neuropsicologia, compreendendo as funções executivas, cognitivas dessas crianças, métodos de intervenção precoce DIV, que é justamente a intervenção mais voltada para o público de crianças de 0 a 4 anos de idade, né? Uma estimulação precoce, uma estimulação preventiva, né? Então a gente já faz uma intervenção antes mesmo de um diagnóstico fechado, porque isso que vai fazer diferença no processo do desenvolvimento dessa criança, uma intervenção precoce, para que a gente possa e consiga correr atrás daqueles marcos de desenvolvimento que se encontram em processo de atraso. Então, manejo de comportamentos interferentes, transtorno opositor desafiador e TOD, experiência com TEA, TDAH, DI, atraso do desenvolvimento e habilidades sociais. E antes de a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem de uma forma muito breve, falar como é que é a atuação, quais as principais dificuldades que vocês encontram no dia a dia com as crianças, para a gente já ter uma noção de como é que eu posso ir traçando essa apresentação, sempre trazendo alguns exemplos práticos para o dia a dia de vocês. Então, quem quiser começar, fica à vontade, sem pressão. Eu brinquei, eu achei importante
Interessante, um dia lá em Lorena que tinha um menino que ele não estava fazendo atividade, a única coisa que a gente conseguiu fazer foi ele me deu a mão e a gente ficou dando volta, por isso eu uso como exemplo, dando volta pela quadra. Não sei quantas voltas eu dei com o moleque pela quadra, mas ele não queria participar da atividade. A gente trabalha com crianças dessa forma. Acho que vocês têm muito para falar. Eu sou a Bianca, eu estou cursando pedagogia, eu sou policial militar e eu atuo já na sala de aula com o ProArt. Então a sala de aula é uma realidade para mim além das atividades do Corrado. E assim, quando a gente está em posição de autoridade, há dificuldade autônoma, né? Porque ele tem essa, como assim, tem alguém mandando mais do que eu na sala de aula? Sim. E essa parte da inclusão das crianças com essas dificuldades, para mim, é uma curiosidade muito grande. Porque eu gosto de lidar com eles, mas nem sempre é uma experiência agradável. Nem sempre vai ser só dar uma volta na quadra. Às vezes tem aquela criança que vai ser agressiva, aquela criança que de todo jeito ela vai te questionar e aí você tem que saber o limite, né? Do seu limite e do limite dela. Exatamente, perfeito. Mas o TOD, eu acredito que dentro dos ambientes educacionais são um dos maiores desafios, porque é uma linha muito tênue que a gente sempre está atravessando, né? E quando a gente não tem o conhecimento, a tendência sempre é que um discurso venha que de repente, do nada, essa criança se desregulou. De repente, do nada, essa criança não está batendo o pé, está falando que não vai, começa a vir bater, começa a se machucar. Né? Então, antes de chegar, o conteúdo, de forma resumida, hoje nós vamos atravessar por alguns pontos, que vai falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma bem pincelada, devolutiva, né? No sentido de eu observei certos comportamentos específicos. Né? Então, como é que eu posso estar dando essa devolutiva? Seja para um coordenador, um supervisor, alguém da escola, para a família. O que é que eu posso falar? Né? Em que pontos específicos eu vou ter que estar exemplificando sobre essa criança no desenvolvimento? A função desses comportamentos, as estratégias de intervenções nessas situações específicas, os marcos do desenvolvimento infantil. A gente precisa sempre estar com isso muito vivo na nossa cabeça para a gente conseguir realmente visualizar, porque, por exemplo, a síndrome de Down já é algo que a gente consegue visualizar fisicamente com as características, mas um TOD, um autismo, muitas vezes passam por muitas questões de forma despercebidas, né? Então a gente precisa compreender esses marcos de desenvolvimento, porque se apresentam atrasos significativos em comparação com a idade cronológica, com a idade do desenvolvimento, tem algo aí que ainda não foi visualizado, seja pela família, seja pelos médicos ou por terapeutas que acompanham essa criança. Então, os marcos de desenvolvimento a gente precisa sempre estar muito vivo dentro das nossas intervenções, né? Para a gente saber como é que eu posso estar estimulando com a música, com o recurso, como é que eu posso estar colocando esse conhecimento em prática de uma forma mais objetiva, né? E fugir mais dessa lógica um pouco mais intuitiva, porque a gente se sente muito perdido e vai agindo. Como que a gente tem os marcos de desenvolvimento, a gente sabe, essa criança está precisando aprender o que nesse momento? É o contato visual, que é a habilidade básica, que é de 0 a 1 ano de idade. É essa criança conseguir esperar, fazer essa troca de turno, minha vez, sua vez. Essa criança conseguir segurar um objeto, conseguir manusear ele de uma forma funcional. Então, quando a gente entende esses marcos, a gente já consegue, inclusive, evitar muitas crises de desregulações. Porque quando a gente consegue visualizar onde é que essa criança se encontra naquele momento, a gente não vai estar ultrapassando os limites dele, porque a gente vai estar cobrando aquilo que ele consegue desenvolver, tem capacidade naquele momento, naquela fase de desenvolvimento da vida dele em específico. Então, ao final, a gente vai tentar, inclusive, pensar de uma forma mais criativa, né? Frente a essa neurodiversidade que a gente encontra cada vez mais presente em todos os ambientes. Como é que nós podemos ser criativos dentro desse grupo, né? Porque quando a gente para pensar sobre o autismo, é um espectro. Então, há mais de 100 formas de autismo diferentes para ele. Então, cada um vai se comportar de uma forma muito
diferente, muito única. Então não é uma receita de bolo. O que a gente precisa muito na clínica, na escola, em todos os ambientes, inclusive os pais, é buscar uma criatividade em cima daquilo que a gente tem em mãos. E criatividade em cima daquilo que a criança está propondo e está permitindo que a gente faça com ela. Porque quando a gente trabalha com criança, nós não vamos pensar numa lógica em que nós somos os adultos e nós aqui mandamos e que ela deve cumprir aquela regra. Não. A gente tem sempre que estar pautado no respeito, no acolhimento, que aquela criança esteja engajada na atividade com a gente. Né? Se ela não está engajada, se ela está com muitos comportamentos de fuga, tem algo aí que a gente vai precisar mudar. Então é mais uma mudança nossa frente a essas crianças e essas famílias, né? E o que a gente precisa é entender como é que é o funcionamento delas, né? E qual é a ciência que trabalha com a forma mais eficaz com essas crianças, que é a ciência água, que onde todos os médicos neurologistas fazem o caminhamento para as famílias. Tá? Mais alguém quer trazer um exemplo do dia a dia, das suas dificuldades? Na realidade, eu sou Ronaldo, trabalho mais com o projeto de biblioteca móvel e o nosso plano é o seguinte: nós temos atividades esporádicas em cada semana numa cidade diferente e atendemos crianças de 6 a 16, as crianças adolescentes. E o problema é que eu tenho contato com ela de 1 hora, na maioria das vezes, né? Eu tenho um encontro só com ela que tem 1 hora. Um grupo de crianças, que vai de 20 até 80 pessoas que já aconteceu na mesma hora. E a maior dificuldade, assim, eu acho que tudo isso que eu estou falando é altamente inteligente, mas assim, eu não consegui fazer em 1 hora isso com outras, no mínimo, 25 crianças. E o que a gente mais percebe é que, assim, eu estava falando com ela, parece que hoje em dia o laudo parece que é um salvo-conduto. Aí a própria coordenadora, a própria professora da casa, aí é autista. Em alguns casos, até tem alguém que fica junto, em todas as categorias, então, autista, tá? Tem um que fica junto. Na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, que é um salvo-conduto. Então, eu estou fazendo uma atividade com mais 25, e tem um que é o especial, seja ele de qual categoria for. E com esse salvo-conduto, ele pode andar, ele pode fazer bagunça, ele pode tirar a concentração de todo mundo, inclusive, ali que eu estou falando. Sim. E aí, assim, eu não vou conseguir fazer tudo isso que eu estou falando, porque você tem que fazer todo um acompanhamento. Você vai ter, de novo, aquele encontro de 1 hora. E como eu administrar, a partir do momento que o professor que acompanha, falar, ele tem um salvo-conduto que é especial. Então, essa é a dificuldade, né, que eu particularmente encontro, nós encontramos no trabalho. Então ela pode entrar lá na passar um livro porque ela é especial. Ela pode bagunçar, furar fila de tudo porque ela é especial. Não, exatamente. É uma grande dificuldade que, inclusive, eu, como psicóloga clínica, também enfrento muito, né? Às vezes a gente se sente como se estivesse só enxugando gelo, né? Porque eu vejo a criança uma vez por semana, faço acompanhamento, dou toda a orientação parental do que precisa ser feito, de como manejar os comportamentos, como colocar esse comportamento em extinção, que no caso colocar em extinção seria o quê? Diminuir o pico daquele comportamento inapropriado, seja mais abusivo, seja que estima de educação. Então, eu faço todo esse movimento, eu tenho apenas uma vez na semana para encontrar essa criança. Mas será que essa família está seguindo as orientações? Hoje o problema acontece com os pais, né? Porque eles, que nem todos assumem o diagnóstico, né? Eles se recusam a acreditar que tem um filho especial. É difícil, viu? É muito difícil, gente. Porque nós não trabalhamos só com a criança, né? Nós trabalhamos com a família, com o contexto todo, ambiente familiar, né? Quantos casos eu já peguei em que eu tive que estar entrando em contato com o pai, com a mãe, com o avó, com o primo, sobrinho, para tentar entender um comportamento específico, de qual função, por que essa criança está apresentando isso? Porque muitas vezes nada tem a ver com esse ambiente, ou com você, mas é um comportamento que já foi aprendido. E aí eu vou falar mais à frente sobre isso. Todos os comportamentos que essas crianças apresentam, que nós apresentamos, são comportamentos que foram aprendidos ao longo da vida daquela criança.
né? E por isso que esse conhecimento sobre análise do comportamento precisa chegar a todas as pessoas, né? A todos os públicos, seja trabalhando com crianças ou não, mas a análise do comportamento aplicada é algo que é uma ciência que ela pode estar incluída dentro de escolas, de hospitais, de clínicas no processo de psicoterapia. Então, é para além de estar trabalhando com crianças com atraso do neurodesenvolvimento. Então, realmente é muito complicado, é muito difícil, sinto na pele, né? Angustia muita gente. Mas hoje isso vai ser resolvido. Você vai ensinar as mágicas da parede. As mágicas, não sei se tem tão de mágica, mas vocês vão sair daqui, espero eu, tendo um conhecimento mais claro. Né? A partir do momento que a gente olha para uma situação e tem uma noção do porquê que está se comportando daquela forma e em que momento a gente pode estar intervindo, traz um alívio muito grande, né? Traz uma luz muito grande frente àquela criança. Então, espero que vocês saibam que no final sabendo mais ou menos. Se caso não saibam, é só me procurar, no final pode fazer perguntas. Enquanto eu vou apresentando, eu falo, podem levantar a mão se ficar com dúvida de algo específico. Tá bom? Mais alguém quer falar? Bom dia. Bom dia. Eu sou Denis, eu sou professor de música, dou aulas de violão, musicalização infantil. E a minha dúvida, na verdade, está até listada ali, né? É em relação a essa devolutiva para os pais, né? Uhum. Eu já tive alunos que eu tenho essa suspeita de que sejam neurodivergentes, né? Que apresentam comportamentos que não batem com a faixa etária, muitas vezes, né? Claro, eu não sou ninguém para dar diagnóstico, nem sou instruído o suficiente para saber, para ter uma ideia assim, do que o aluno tem, mas eu não sei, eu ainda não entendi se é meu papel como educador informar a escola, informar o pai se eu tiver um contato direto. Eu já tentei, né? Em uma ONG que eu trabalho, tenho alguns alunos com essa suspeita, já tentei ali trazer para os pais de uma maneira bem delicada, assim, sabe? Mas não foi muito bem recebido, né? E também até uma situação contrária, né? Um outro lugar que eu dou aulas é uma escola particular e daí tenho 2 alunos lá, né? Que eu tinha essa suspeita, fui procurar a coordenação da escola e daí me falaram, não, esses alunos têm diagnóstico, a gente vai te passar, mas nunca passaram. E daí eu não sei se é dever da escola mesmo me passar isso, se é algo que eu tenho que ir atrás, eu não tenho esse comportamento. Muitas vezes a gente fica assim, né, meio a esmo, né, meio sem saber para onde ir, né, tanto nesse caso de informar o pai numa suspeita, ou de a criança que já tem um laudo, né, da gente procurar saber desse laudo, né, ser informado. Geralmente não chega na gente, né. Uhum. Daí, quando eu tentei procurar a escola, continuou não chegando em mim, né. Sim, mas é isso, no devolutivo, né, no que falar, a gente vai pontuar sobre isso, né, dos pontos específicos que você pode falar, como falar, o que é que é melhor evitar, e qual o seu papel diante dessa situação onde você consegue observar, né, e qual o seu papel depois de você saber que aquela criança tem um diagnóstico, né, então o que é que você pode estar solicitando, né, o que é que pode estar dentro ali dos seus deveres para estar podendo contribuir, né, e inclusive está incluindo essa criança, porque a partir do momento que você se sensibiliza e você percebe, né, porque na sua fala você percebeu que é importante você tratar do laudo dessa criança, e para além do laudo tem algo que a gente chama de PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que é algo extremamente essencial para todos que trabalham com esse público, com crianças que já têm um diagnóstico, que já estão sendo acompanhados, estar ciente de quais as habilidades que essa criança está precisando trabalhar de forma primordial, onde é que está a linha basal de desenvolvimento dela. Né? Ela tem 6 anos de idade, mas no PEI dela, no relatório que a equipe multidisciplinar encaminhou, lá consta que a idade de desenvolvimento é 6, a idade cronológica é 6, mas o desenvolvimento é 3. Então, nós vamos estar estimulando aquelas habilidades que são da faixa etária de 3 anos de idade. Nós não podemos estar cobrando dessa criança a habilidade de uma criança de 6 anos, só que 6 anos é a idade cronológica, mas a de desenvolvimento dela está lá atrás. Tem pré-requisitos que nós precisamos trabalhar ainda. É por isso que é importante você estar ciente desse laudo,
desse TEI, né, saber, mas é uma criança que já tem diagnóstico, mas está fazendo acompanhamento, porque não basta a suspensão do aula, né? Essa criança precisa estar em acompanhamento multidisciplinar. Essa família precisa estar tendo essas orientações parentais junto com essa equipe multidisciplinar, para todos estarem alinhados nesse desenvolvimento, estarem trabalhando com habilidades similares com aquilo que está sendo trabalhado na clínica e dentro de casa. Mais alguém? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu sou Gabriel, trabalho com musicalização e contação de história já tem um tempo, né? Tanto aqui no Mamunheu quanto em outras escolas. E uma das minhas dúvidas é o seguinte: eu pego as turmas, né? Fico mais ou menos meia hora para cada turma, eu vou, pego outra, desde o berçário até o pré. Minha maior dúvida é com relação, por exemplo, principalmente as crianças que têm a dificuldade de lidar com sons, barulhos. Eu tenho meia hora para fazer uma atividade com um grupo. Eu não sei se eu deixo a criança no cantinho dela, longe, ou como que eu vou trazer ela para aquele grupo, se eu tenho que tentar, entre aspas, forçar ela a se adaptar àquela situação. E, sabe, tudo isso em meia hora, já que eu não posso pegar individualmente. Então, qual é a melhor opção? Deixar ela no cantinho, tentar fazer... Porque eu não posso largar o grupo e ficar só com ela, eu também tenho que dar atenção para o grupo. E muitas vezes tem crianças que têm essa dificuldade com sons não necessariamente altos, pode estar baixo o som pode estar baixinho e tudo mais, só que a criança tem dificuldade de lidar com vários estímulos ao mesmo tempo, do visual, do auditivo, e eu nunca sei se o correto é deixar ela no cantinho ou tentar de alguma forma trazer ela, já que eu não posso ir para lá. Então, nessas situações a gente pode, inclusive, estar observando, né, de fato, uma sensibilidade sensorial, auditiva, onde poderia ser ajudada apenas com o uso de um abafador. Né? Muitas crianças, a grande maioria, se adequam muito bem com o uso do abafador, que vai ser essa diminuição de ruído, de barulhos. Ou será se esse movimento que ela está tendo de um comportamento mais individualizado, isolado, é por uma questão de dificuldade social, dela não querer estar vinculando, socializando. Né? Então a gente tem que pensar nessas duas questões, é algo sensorial ou é mais algo comportamental que ela não está conseguindo? Então, primeiro seria realmente ver se nessas situações de musicalização ela está sem... Coloca a mão no ouvido? Ela ou não? Algumas sim, algumas não, depende da... Geralmente, se for mão no ouvido, é porque é uma criança que vai necessitar de uso de um abafador para conseguir estar naquele local. E é isso que a gente precisa compreender sobre a neurodiversidade, né? Cada sujeito, todos nós aqui, né? Independente de termos um diagnóstico ou não, o nosso desenvolvimento neurocognitivo, todos são muito distintos um do outro, né? Existe uma lógica assim, de padrão, né? Onde a gente vai estar medindo o QI de cada pessoa para fazer um comparativo, mas inclusive, né, os testes psicológicos que fazem avaliações são sempre em comparativo com grupos específicos. Então tem algum teste que vai avaliar a atenção, mas ela não vai estar avaliando a atenção de uma forma global do mundo inteiro, não. Ela vai estar fazendo um comparativo de média para ver se está dentro do padrão, dentro de um grupo de crianças de 0 a 18 anos, mas que tem escolaridade ou não. Uma criança que é da região do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de onde é. Então, são várias populações onde a gente vai ter essa compreensão de comparação daquela criança está dentro da média ou não. Então, nós vivemos num mundo diverso, né? Cada um aqui tem um desenvolvimento neurocognitivo muito distinto, porque eu fui estimulada de uma forma, no processo de aprendizagem foi diferente do seu. Então, a gente precisa ter essa compreensão cada vez mais clara. Então, se tem uma criança que está colocando a mãozinha no ouvido, ela tem uma neurodiversidade, ela precisa ser acompanhada de uma forma diferente, ela precisa de um suporte. E o suporte dela, às vezes, pode ser somente o uso do abafador, que é aquele fonezinho grande. Tem outras que talvez precisem de intervenção mais comportamental, porque a dificuldade dela seja da socialização. Então, a gente tem que conhecer essa criança, de entender do que ela gosta. Será que essa criança que está isolada, ela tem um hiperfoco em números ou letras? Se tiver, vamos tentar colocar essas letras e esses números dentro do processo de musicalização, né? Podemos pegar letras e números, ou então dinossauro também, que é algo que geralmente as crianças têm um hiperfoco muito grande. O
foco é aquele interesse extremamente intenso, né, que inclusive traz uma regulação sensorial e emocional. Tem crianças que, com cores, ficam hiperestimuladas, está vendo uma cor vermelha para amarela e está com as mãos em movimentos tentando se regular. Então, são essas características, né, dentro dos transtornos, no exemplo do autismo, que nós precisamos aprender a trabalhar com elas e não pensando na perspectiva que nós precisamos anular, né, que nós precisamos curar a estereotipia, que nós precisamos curar os flaps, os movimentos repetitivos, que nós precisamos curar essa criança que precisa estar dando voltas. Não. O desenvolvimento neurocognitivo dela é diferente do nosso e é o que ela precisa para o processo de regulação. Né? O que a gente precisa é fazer com que ela consiga sair um pouquinho dessa zona de conforto, mas que a gente consiga dar o suporte para fazer com que ela retorne para aquele modo original dela, que ela consegue se sentir mais equilibrada, mais confortável e mais engajada. Né? Então, o nosso papel hoje em dia não é no 880, então deixa rasgar um livro, ou a gente vai estar lá gritando e falando, você não pode rasgar esse livro. Não, mas é justamente nesse processo de quase chegar lá, naquela dificuldade, mas conseguir fazer com que ela volte sem ela se desregular. E a gente consiga fazer esse movimento de uma forma gradual, de expor essa criança que está com uma rejeição, uma negação, uma resistência muito grande, aos poucos, sempre de uma forma gradual, porque uma intervenção bem realizada, né, um manejo muito bem realizado, não é aquela que a gente chega tocando na ferida daquela criança. Aquela criança tem baixa tolerância à frustração, então vou dar um não para ela, não vou dar aquilo que ela está se desregulando, mas ela está aprendendo que é dessa forma. Não, porque a criança vai sair desregulada, vai sair em crise. Então essa não foi uma boa intervenção. Um exemplo que eu gosto até de trazer, né, da área policial é o que? Eu acho que uma intervenção, né, uma operação bem realizada, não é aquela que entra dentro de um morro, de uma comunidade, tem muitos tiroteios, policiais, eles saem feridos, mas no final conseguiu prender quem estava querendo prender. Não foi uma operação bem realizada, porque o policial saiu ferido. Então, assim também vai ser no desenvolvimento infantil. Uma intervenção e um manejo bem realizado não é aquela que a gente faz a criança desregular e a gente não está dando o que ela quer. Mas aquela que a gente consegue ajudar, dar um suporte, ela quase chegar naquela grande dificuldade, mas fazer com que ela consiga retornar e relaxar novamente. Então, na clínica é esse trabalho da aproximação daquilo que é dificuldade, mas a gente dá um suporte emocional e deixa ela retornar. A gente sempre vai estar transitando entre aquilo que ela gosta muito e aquilo que ela precisa aprender. Aquilo que ela gosta muito e aquilo que ela está precisando aprender. A gente sempre vai estar intercalando com o reforço positivo daquilo que ela gosta, com as dificuldades que ela precisa desenvolver, porque ela está com atraso significativo de desenvolvimento. No caso do livro, eu posso chegar e fazer, vamos trocar, te dou umas folhas para você rasgar, vamos trocar, esse aqui é mais legal. Você pode fazer essa troca, né? Você pode, inclusive, você pode perguntar, você quer rasgar? Se ela conseguir responder se for funcional, sim, você pode falar. Esse não. Você quer esse, uma folha aleatória que ela possa rasgar. Você vai estar dando uma opção, porque a partir do momento que ela já está rasgando, ela já está num comportamento disruptivo. Ela já está num comportamento que é inadequado. Né? E antes desse comportamento inadequado, é o que a gente vai aprender a observar as funções dos comportamentos. Antes dela rasgar, ela já apresentou algum comportamento referente que ela poderia chegar naquela situação. E a gente precisa estar sempre muito atentos, né, a esses comportamentos que se apresentam antes do comportamento disruptivo, para a gente intervir antes e não na situação de crise. Porque na situação de crise, na situação de comportamentos disruptivos, já aconteceu. A criança não vai aprender mais nada na situação de crise. A criança não vai conseguir mais seguir quase nada de instrução. A situação já ficou extremamente aversiva para ela. Então, não é aí. Né? A gente precisa trabalhar o antes. Então, muitas vezes, inclusive na clínica que acontece comigo, a criança se desregulou, já chegou desregulada na clínica e a mãe quer forçar de toda forma que aquela criança entre dentro da sala, mas ela já está em crise. A única coisa que eu vou poder fazer pelaquela criança naquele momento é acolher, é ajudar ela a regular, ajudar ela a relaxar novamente.
Eu não vou estar lá apontando o dedo, gritando, falando, você não pode. Ela não vai entender, não vai entrar. Assim como no nosso dia a dia, nas nossas conversas dentro dos nossos relacionamentos. Na hora da fúria, ninguém se entende. Não entra nada na cabeça. Né? Só depois que toda aquela euforia, aquele nível de cortisol vai diminuindo, você vai respirando e você vai conseguindo enxergar. Imagine uma criança que tem só 6 anos de vida, ela nem desenvolveu essas habilidades. A gente, adulto, não conseguimos muitas vezes ter um controle emocional, quem dirá uma criança de 7 anos de vida nesse mundo de experiências, é muito pouco. A gente precisa lembrar, né, desses pontos bem específicos. E que é um breve conceito sobre neurodiversidade, como a gente já estava falando nesse momento, né, que é um conceito que se baseia na ideia de que todos os indivíduos eles possuem um funcionamento neurocognitivo distinto. Todos nós temos um desenvolvimento neurocognitivo distinto. Se todos nós formos fazer uma avaliação neuropsicológica hoje, os nossos resultados vão sair completamente diferentes um do outro, do meu nível de atenção, compartilhada, difusa, minha memória visual, minha memória auditiva. Todos os nossos vão ser completamente diferentes. Eu já vi isso na prática, no curso de neuropsicologia, né, que a gente aplica um no outro e sai de todo mundo completamente diferente. Imagine que as crianças estão atrás do neurodesenvolvimento. Né? Então, eles não devem ser considerados doentes ou tampouco devem procurar uma cura. E eu trouxe nessa parte da cura porque dentro da clínica, né, muitas vezes as mães ficam naquela angústia muito grande, mas ele não para de fazer a estereotipia, ele não para de estar repetindo a mesma coisa, mas é característico do diagnóstico. Não tem como a gente anular e apagar esse ponto do desenvolvimento da característica do transtorno do espectro do autismo, ou do transtorno mental, ou do TDAH. A gente pode estar fornecendo, né, e ensinando algumas habilidades para lidar, mas a gente não está aqui para estar anulando, para estar apagando a estereotipia, porque ele precisa dessa estereotipia para se regular, para ter uma autorregulação, seja uma autorregulação de muita felicidade, ou seja uma autorregulação de muito estresse, que ele passa, mas que ele precisa estar nesse movimento repetitivo, que ele precisa estar dando voltas em círculos. Né? Então, a gente também trabalha nessa conscientização para os pais. Tem coisas que nós vamos conseguir mudar, ajustar e melhorar. Mas o que a gente vai melhorar e ajustar é aquilo que é socialmente relevante para aquela criança. O que é socialmente relevante, o que de fato essa criança precisa aprender. É contato visual, é socializar, é aprender a receber um não de forma adequada, é ela saber dar um não de forma adequada, ela aprender a conseguir ficar numa fila, né, para fazer alguma atividade, porque na vida adulta ela vai precisar fazer isso. Ela vai precisar lidar com outras pessoas. Então é sempre lembrando, vamos ensinar que ficar socialmente relevante, que essa criança realmente vai precisar aprender. Então, eu trouxe alguns dos transtornos de neurodesenvolvimento mais comuns que a gente encontra nos dias de hoje, que é o transtorno do espectro autismo, o transtorno da atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem, transtorno do desenvolvimento intelectual, conhecido como deficiência intelectual ou como retardo mental antigamente, e síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição normalmente genética, é alteração cromossômica e mais comum nos humanos. É a principal causa de deficiência intelectual na população. Então, a síndrome de Down é um modo de estar no mundo que demonstra a diversidade humana e a presença do cromossomo 21 eixo na constituição genética determina características físicas específicas que atrasam no desenvolvimento. Então, geralmente, no síndrome de Down já é algo mais visível para a gente conseguir perceber. Geralmente, já vai ser uma criança que já está com diagnóstico, já está com laudo, a gente tem mais ou menos uma noção. Mas é sempre compreender que, na grande maioria, vai ter atrelado com alguma outra comorbidade, seja o TDAH, o síndrome de Down, deficiência intelectual
na grande maioria vai estar muito presente, porque o QI da síndrome de Down, digamos que 50% a menos do que o nosso QI padrão. Então, vai ser uma criança que vai ter muita dificuldade no processo de aprendizagem, no processo comunicativo, de conseguir interpretar gestos na linguagem corporal, no olhar facial. Mas já no TEA é um transtorno neurológico que ele apresenta dificuldade em 3 áreas específicas. Inclusive, para se fechar um diagnóstico, precisa haver prejuízo nessas 3 áreas. Então, seja na área de interação social, comunicação, comportamentos repetitivos. Então, na interação social, uma criança que não gosta, que não consegue lidar com seus pares, com outras crianças, ou então que tem muita preferência somente por adultos, mas a criança ela precisa ter um interesse por outras crianças, porque ela vai aprender através do espelhamento, da imitação com os seus pares. Na comunicação pode haver prejuízo de ter aquela criança que simplesmente, de repente, quando está em público, ela não fala nada, mas em casa a mãe diz que ela é verbal. Mas quando está no contexto escolar, social, é uma criança que não diz uma palavra, a gente chama de mutismo seletivo. Então, como ela se ficasse muda somente naquele local, né? Que já mostra um nível de ansiedade muito grande, ao ponto de comprometer a área da comunicação. E comportamentos repetitivos, que são desde interesses restritos, né, sobre assuntos de jornalismo, geografia, dinossauro, números, letras. Então, eu trouxe aqui um olhar clínico sobre os sinais, que não são sinais onde tem que estar restrito a profissionais da área da saúde, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, mas de toda uma população. Porque vocês são realmente a linha de frente, onde vocês estão acompanhando essas crianças desde muito novinhos. Então, quando todos nós temos uma noção de quais os sinais específicos que eu preciso estar ciente, né, que possam estar me chamando a atenção, que eu possa talvez estar fazendo um encaminhamento, né, para a escola, comunicando que eu estou observando alguns pontos. Então, eu trouxe de uma forma resumida, porque são muitos na clínica que a gente observa, mas os principais são o quê? Essa criança está apresentando um atraso anormal da fala, né? Passou dos 2 anos, ainda não está falando, não está soltando nenhuma palavra solta, ou não consegue formar frase, ou está apresentando uma gagueira muito intensa. Um mutismo seletivo, a mãe diz que fala, mas quando está no grupo, essa criança não abre a boca para falar nenhuma palavrinha. Precisamos estar muito atentos quanto a isso. Essa criança não responde quando nós chamamos ela, né, em público, seja ela sozinha no cantinho, eu chamo Aninha, vem cá, e ela não consegue escutar ou seguir essa instrução de quando falo, Aninha, olha para a tia. É um ponto onde a gente precisa estar muito atento também. Tem dificuldade em participar de atividades e brincadeiras em grupo, preferindo sempre fazer essas atividades sozinhas. Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais, né? Inclusive com essas crianças nós precisamos sempre ter uma comunicação muito clara, objetiva e com poucas palavras para não confundir as informações que nós estamos passando para ela. Às vezes a gente se empolga e começa a falar, vai falando, a gente vai dando muita informação e fica muito confuso para essa criança compreender. Principalmente se você tem pouco contato com essa criança, né? Tente sempre se comunicar de uma forma muito clara, calma e objetiva. Fale somente a instrução que você está precisando falar naquele momento, porque senão fica uma bagunça na cabeça, porque é aquela criança que está num ambiente que é relativamente atípico para ela, com pessoas que ela vê às vezes. Então, são muitos estímulos onde fogem um pouco da rotina dela. Então, tem que ter muita atenção sobre como você se comunica, como você solicita algo para aquela criança. Ter dificuldade para combinar palavras e frases, apresentar falta de filtro social e sinceridade excessiva. Esse ponto a gente encontra mais com adolescentes, né? Gente, quando chega na adolescência, o que nós classificamos como autismo é o nível 1 suporte, né? Que é aquela criança que muitas vezes a pessoa visualiza e tem aquela fala, né, de, mas acho que não tem nada, né? Mas
porque essa criança, esse adolescente não apresenta movimentos repetitivos, porque esse adolescente não apresenta esses comportamentos característicos do TEA. Mas vai haver outras áreas de prejuízo, que é o quê? Apresentar falta de vínculo social, uma sinceridade excessiva. Então a gente precisa ensinar essa criança, né, formas adequadas de como substituir aquela forma como ela está falando. Né? Nós podemos ajudar desde trocas de figuras, pedir para a criança conseguir interpretar de acordo com a imagem que nós apresentamos. O que é que você acha que está acontecendo? Como é que você poderia resolver uma determinada situação? Qual seria a sua resolução de problema? Nós escutamos primeiro aquilo que a criança apresenta, se ela apresenta de uma forma um pouco inadequada essa resolução de problema, então o que nós fazemos? Nós damos um modelo. Porque não basta apenas a gente repreender essa criança com esses comportamentos inadequados. Nós precisamos sempre pensar o quê? Eu tenho que dar um modelo. Se eu estou negando e falando que ela não pode fazer isso, então qual a forma adequada que ela vai poder fazer aquilo? Ela não pode rasgar um livro. Mas qual a forma mais adequada que ela pode estar fazendo essa necessidade que ela tem agora? Vamos apontar para a folha que você pede? Você quer rasgar? Aponta para a folha. Você quer a folha? A gente te dá. E ela vai formulando e aprendendo e manejando esses comportamentos. Ela vai aprendendo uma forma mais adequada de fazer aquilo que ela está tendo essa necessidade. O outro, ter seletividade em relação a cheiro, sabor e textura de alimentos. Todos esses pontos que eu trouxe hoje são muito observáveis para vocês no dia a dia. Né? Desde ver uma criança que está com sensibilidade extrema de pisar numa grama, numa areia, está com uma aversão de pegar uma massinha, num slime, num instrumento musical, uma criança que não consegue encostar muito nas coisas. Então, a gente precisa estar atento. Tem alguma alteração sensorial nessa criança. Tem alguma coisa que essa criança está apresentando algum tipo de incômodo. E isso precisa ser visto. Né? Às vezes pode ser o quê? Simplesmente porque não houve um estímulo adequado. Ou pode ser que tenha realmente algum atraso no neurodesenvolvimento. Apresentar movimentos repetitivos, como balançar o corpo para frente e para trás, bater as mãos, coçar algumas partes do corpo, girar em torno de si, pular de forma repetida, reorganizar objetos em fileiras ou em cores, mostrar interesse obsessivo por assuntos considerados incomuns, né, que é o que a gente chama de hiperfoco. Então, um exemplo, vocês estão fazendo alguma atividade e aquela criança está enfileirando todos os brinquedos, mas ela não está brincando de uma forma funcional, ela está só enfileirando e não dá nenhuma função. Renata, e agora, como é que eu faço? Porque se eu tirar essa criança, vai se desorganizar, ninguém sabe como é que ela vai reagir, ela pode pegar, jogar tudo pro alto, pode criar uma aversão muito maior a mim. Como é que eu vou intervir nessa situação onde essa criança tem uma rigidez cognitiva e comportamental? É a exposição gradual. Eu não vou chegar lá destruindo tudo aquilo que ela está fazendo, que ela está enfileirando, porque ela está enfileirando de uma forma disfuncional. Não. Primeiro eu posso pegar uma pecinha e enfileirar e sem falar nada, só colocar lá e sair. Primeiramente ela vai olhar, ela pode se impactar porque houve como se fosse uma invasão naquele espaço daquilo que ela gosta, do padrão que ela precisa. Né? Tanto que a grande maioria gosta muito de rotina, de ter uma previsibilidade sobre tudo que vai acontecer. E quando vem um terceiro e bota uma pecinha, então tira, pode ter um impacto muito grande. Então, de novo, muito cuidado quando você se comunica. Né? Porque vai ser mais um estímulo, para além do estímulo de você ter que estar colocando uma pecinha onde ela estava brincando, de intervir na brincadeira dela. Aí vem um estímulo sonoro de estar, oi Aninha, eu estou aqui com você também, vamos enfileirar, nanana. É um boom muito grande para a criança. Né? Todos os estímulos para ela acabam recebendo de forma muito sensível. Então, ou recebe muito estímulo, ou ela é muito hipoativa a tudo que acontece no mundo. E já tem crianças que vão ser aquelas que não vai ter interesse em nada, que não vai querer explorar nada dentro da sala. Por isso que é o espectro, né? São muito diferentes um do outro. Né? Às vezes a gente fica muito perdido, fala, meu Deus, como é que eu vou agir agora? Por isso que a gente precisa ter o que? A criatividade, o que é que dá para fazer em cima dessas características, desses comportamentos específicos. Então, está enfileirando, você vai fazer de forma gradual, de colocar.
De você, porque ela está mostrando para ela qual é a brincadeira que ela se engaja, qual a brincadeira que ela fica relaxada. Então a gente vai precisar pegar essa oportunidade que a criança está nos dando para a gente poder intervir em cima daquilo. Intervir daquilo que ela está apresentando. Ela gosta muito de letras, ela tem um hiperfoco em letras e números. Vamos trabalhar em cima disso para poder tentar trazer essa criança na musicalização, de botar as letrinhas, de botar os números, para a gente tentar captar pelo menos a atenção dela. E isso realmente é um movimento mais lento, mas muito funcional, né? Uma exposição gradual para essa criança, para esses estímulos e para aquilo que a gente está se propondo a ensinar a elas. Então, aqui vamos na checklist da devolutiva. Renata, compreendi, entendi, identifiquei todos esses comportamentos, todos aqueles sinais clínicos que a gente precisa estar atento. E agora, o que é que eu faço? Inicialmente é compreender essa demanda do aluno. O que foi que você observou? A criança que ela fica no canto, ela não está socializando, é uma criança que está com... Eu observei que é algo mais sensorial, uma sensibilidade auditiva. Então vamos pegar esses pontos específicos para comunicar ao pai de uma forma muito clara e muito transparente. Estamos observando uma dificuldade no processo de socialização, que é de extrema importância para o desenvolvimento, né? Então, não trazer o diagnóstico em si, mas trazer os pontos específicos do comportamento que precisam ser olhados, né? No nosso caso, nas creches, a gente não tem acesso aos pais. A gente tem que levar a coordenação. E aí, como disse o Gabriel, nem sempre a coordenação vai levar aos pais. Mas nós não temos acesso. E nas obras sociais, a gente não tem acesso às famílias. A gente tem as crianças e a gente chega no nível hierárquico entre coordenador e diretor, no máximo. Então, mas a gente entrar, por exemplo, eu compreendo a demanda, às vezes eu passo com isso. A gente sabe que ele não vai chegar no pai, mas a gente tem que tratar de alguma forma, porque a gente encontra criança com frequência. Exatamente, né? Então, independente se a gente consiga chegar no pai ou não, mas então, na oportunidade que eu tivesse de apresentar com a comunicação, eu preciso saber qual o ponto específico. Por quê? Quando se isso for ser documentado, no sentido de construir um relatório, né, para a família, a escola precisa nos trazer exatamente que comportamentos diferentes são esses que estão falando. Né? Porque quando traz algum documento para a gente, porque a grande maioria, não sei se você sabe, mas a grande maioria dos encaminhamentos que nós recebemos das crianças que não têm diagnóstico fechado, eles vêm da escola, não vêm nem da família. Esse é um número surpreendente. O quanto que é a escola que observa primeiro os atrasos de um marco do desenvolvimento, alguma alteração comportamental, uma sensibilidade excessiva a certos estímulos, a uma baixíssima tolerância à frustração, vem da escola, né? Então, às vezes, a nossa dificuldade é fazer com que essa escola saiba exatamente qual é o problema, né? Qual é a questão específica. Muitas vezes você chega assim, não, tá... Essa criança fica rasgando os livros na escola. Então, não, essa criança só está batendo, mas nós precisamos entender o que foi que aconteceu anteriormente. Que vai ser na análise do comportamento que a gente vai passar a interpretar e entender como é que a gente faz essa análise funcional. Porque é para além da gente enxergar somente o problema que ela está fazendo, né? Mas o que foi que causou, o que é que ela está querendo com esse comportamento. E também tem a questão da negação, né? Às vezes, dos pais. Muito, né? O movimento de Muitos negação. pais não querem aceitar. Para você ter noção, na clínica, a gente atende a criança, nos 5 minutos finais, nós paramos para dar uma devolutiva para o pai de como foi durante a sessão. E é um pai que já está, uma família que já está com diagnóstico fechado, é uma família que já está em acompanhamento de multidisciplinar, mas ainda assim se encontra no processo de negação, porque não consegue escutar. Seu filho está com baixa tolerância à frustração, eu me recordei agora agressivo, caso muito agressivo. de uma mãe que estava há muito tempo esperando o acompanhamento e simplesmente não conseguia. Enfim, quando chegou no processo de anamnese, a gente fazendo anamnese,
quando eu expliquei todo para ela o passo a passo, como é que seria a intervenção, que iríamos fazer um relatório, iríamos compreender qual a linha basal de desenvolvimento dessa criança, ela caiu aos prantos de choro e de só agradecer só pela forma como a gente acolheu e escutou a demanda que ela apresentou. A palavra-chave, gente, é acolhimento para essa família. Não é um julgar, o seu filho faz isso, o seu filho bate, o seu filho é agressivo, o seu filho tem um TOD. Gente, aí essa mãe chegou com esse diagnóstico, né? A família está dizendo que ele é um TOD, estão querendo expulsar ele da escola, tem mãe que está me ameaçando por os comportamentos disruptivos do meu filho, porque infelizmente o meu filho, ele agride, mas Renata, eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando, já fui no CAPS, está tomando medicação. Mas essa mãe chegou de uma forma tão assustada, tão impactada por tudo que ela escutou do filho de uma criança de 5 anos de idade. Ele é quase um psicopata. Mas era, porque o professor que apresentaram era justamente de uma criança que mais à frente iria ter um comportamento, digamos, quase que sociopata mesmo. Então essa mãe, Renata, o que é que vai ser do meu filho? Exatamente, conseguir incluir essa criança dentro de uma sala regular, que essa é a intenção. Então, chegamos. Depois que a gente já sabe que essa criança ela tem esse diagnóstico, que ela tem esse mal, tem esses atrasos do desenvolvimento, o que é que nós precisamos saber que um AT precisaria saber dentro de sala de aula e os pais também precisam saber? A análise funcional. A análise funcional, o comportamento operante é uma tríplice contingência que é composto por um antecedente, um comportamento-resposta e uma consequência. Alguém já ouviu falar sobre análise funcional? Tem alguma ideia do que é que pode ser? De antecedente, o que é um comportamento-resposta? Não? Então vamos lá. O primeiro exemplo vai ser um exemplo diário da nossa vida, para a gente conseguir assimilar de uma forma mais prática. O antecedente vai ser o ônibus. Então, se a gente está precisando pegar um ônibus, e se a gente visualiza, a gente precisa fazer o quê? Dar a mão. Porque nós aprendemos que ao dar a mão, esse ônibus vai parar e nós vamos conseguir atingir aquele nosso objetivo, que é entrar dentro do ônibus. Então, o antecedente vai ser aquele estímulo que desencadeou a resposta daquele nosso aluno, daquela nossa criança. É o famoso gatilho, que é a palavra da mão. Exatamente. E a consequência vai ser aquilo que talvez ele esteja esperando que aconteça. Por isso que eu estava falando no início, né? Todo comportamento é um comportamento aprendido e todo comportamento tem uma função. Aqui alguém é casado, tem um relacionamento de alguns anos. Você? Pronto. Quando está dentro de uma relação, nós começamos a perceber formas de se comportar que dá certo com o nosso parceiro. Desde uma carinha, com um sorrisinho mais meigo, na hora que a gente está brigando, a gente sabe que aquilo vai dar certo. Então, assim com a criança, né? A gente consegue, essa criança também ela aprende comportamentos que podem dar certos para ela. Mas, infelizmente, dentro desses quadros com atraso no desenvolvimento, acontece que elas aprendem também comportamentos inapropriados, como se eu for ao supermercado, me jogar no chão, o antecedente foi ao supermercado, dela ter visualizado e a mãe ter falado, não, você não vai comer esse chocolate, eu não vou comprar. O comportamento da resposta dela vai ser o quê? Me jogar no chão, gritar, vai ser tentar. Porque ela espera que a consequência seja a mãe conseguir dar aquilo para ela. Porque em algum momento do desenvolvimento dela, ela conseguiu aprender que talvez esse comportamento funcione. Então, Renata, mas comecei a compreender essa lógica de antecedente, porque eu estava falando, crise não vai desencadear de repente. De repente a criança começou a gritar, a correr, a bater. Não foi de repente. Teve alguma coisa que aconteceu anteriormente. E o ponto principal no desenvolvimento dessas crianças é a gente compreender justamente o antecedente. O que é que vai causar essa desregulação dela? É porque eu pedi para ela fazer uma coisa, eu pedi ela para abotoar um recurso, deixa eu estar perto aqui. Perdão, gente, tive fogo. Essa criança se desregulou porque
porque eu solicitei que ela, deixa eu ver, tem um de botão aqui, né? Que eu pedi para ela puxar e desregulou. Então é uma criança que tem baixíssima dificuldade, tem uma grande dificuldade de seguir uma instrução simples. Então, se for isso que está desregulando ela e fez ela pegar, jogar, jogou para o chão, rasgou, disse que não vai fazer, bom, então essa criança tem dificuldade de seguir a instrução. Como é que eu vou poder trabalhar com ela? Eu observei essa análise funcional. Se ela fez isso no momento que eu entreguei e pedi, ela não sabe seguir a instrução. Uma instrução simples de um passo. Coloca, então puxa. Isso é seguimento de instrução de um passo. E nem isso ela está conseguindo fazer. Então, a gente precisa o quê? Modelar esse comportamento. Ensinar uma forma adequada dela se comportar. Quando a gente observa qual é o antecedente. Então, gente, se tem uma criança que apresenta para vocês que ela não está seguindo a instrução de só puxar isso aqui, o que é que vocês acham que vocês poderiam fazer de manejar? Se vocês já entenderam que a função desse comportamento é o fugir dessa atividade. A função desse comportamento é de fuga, porque ela não sabe seguir a instrução, ela não quer, ela tem uma resistência comportamental. Como é que a gente pode fazer em uma situação como essa? Deixa eu ter uma pergunta. Então, a gente não vai poder, nessa situação, essa criança já entrou em crise, já se desregulou. Eu não vou forçar essa criança no momento da crise. Mas se for no momento de birra, que ela tá só assim, ai tia, não, isso aqui, começa a correr com lado, se distrair, a gente entendeu que ela não quer. Mas a gente não pode dar 100% aquilo que ela está querendo, daquela função daquele comportamento que é fugir. Eu entendi que ela ainda não está pronta para essa atividade. Ah, tudo bem, a gente entendeu que você não quer fazer. Aninha, guarda esse aqui ali. Se ela conseguir guardar, ela seguir uma instrução. Então, é aos poucos, porque a gente observou que é uma habilidade que ela ainda não tem. Se a gente ficar sempre forçando a criança nessas habilidades, então a criança está aí nos seus primeiros momentos, se você entrar em contato, a gente sempre vai expor ela primeiro as atividades que ela tenha um bom desenvolvimento, que já esteja no processo de generalização dela, onde tem habilidades que ela já conseguiu generalizar, talvez de guardar um recurso, ela já generalizou essa habilidade. Então nós vamos começar dessa forma. Ah, muito bem, Aninha, agora você pode correr. Então ela vai entender que ela está indo correr, está indo brincar, não porque ela pegou e jogou o recurso no chão, mas porque ela pegou o recurso e guardou aonde eu solicitei. Então por isso que a gente tem que estar atenta, né, sobre os micros comportamentos que são apresentados antes da gente apresentar um estímulo, um antecedente para essa criança. Tá? Então por isso a gente precisa dessa criatividade nessas situações de como manejar. Numa situação de birra, de crise, ela nunca pode estar ganhando fácil, exatamente. Você vai dar uma instrução mais simples, porque eu já sei que isso aqui não vai dar para ela. A gente vai dar uma instrução mais simples e quando dá, a gente vai verbalizar. Muito bem, Nilo, reforço positivo. Você está ganhando por conta disso, que você fez isso, agora pode correr. Então já mudamos mais o quadro comportamental dela, nesse sentido dela reformular a forma como ela aprendeu que aquele comportamento funciona. Mas, o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente está nesse processo de fazer a extinção desse comportamento inapropriado, a tendência é que essa criança apresente um pico de irritabilidade, às vezes, muito maior. Né? Por quê? Ela vinha, vamos pensar numa linha assim, uma montanha, vai subindo, ela se comportava de uma forma inapropriada assim, e de repente, algum ser humano inventou de fazer uma intervenção com ela em que ela já não vai dar mais certo esse comportamento, seja de fugir, seja essa função de ter atenção, de conseguir obter aquilo que ela queira. Poxa, não dava certo eu gritar e me jogar, o que é que vai acontecer? Ela vai tentar de uma forma muito pior. Porque ela estava acostumada com aquele padrão de comportamento. Se jogar no chão e gritar, não está dando certo, vou fazer pior, vou me machucar, eu vou bater no outro. Mas nesse momento ninguém pode regredir, né? Porque senão ela vai entender agora o quê? Ah, então se eu gritar, me machucar e bater no outro, então esse comportamento que vai funcionar. Então é sempre estar muito ciente que pode ocorrer essa situação de quando você estiver nesse manejo de ensino,
haja uma piora. Mas não uma piora que vai estar piorando o quadro, mas é um movimento normal de extinção que a criança achava que o comportamento funcionava, ela vai tentar mais um pouquinho de uma forma pior, mas ela vai ver que não vai funcionar, então vai cair novamente nesse comportamento entre extinção que ela viu. Não, nem isso vai estar funcionando. Então a gente precisa ficar sempre muito atento para esse movimento. Outro, né? Então aqui eu trouxe algum exemplo, né, a gente conseguir diferenciar a birra da crise. Então a birra vai ser geralmente um comportamento que ele vai estar querendo adquirir algo em cima daquilo. E a gente não pode permitir nesse momento. Então, geralmente acompanhado de choro, grito e outras atitudes, e sempre vai ser intencional. Numa tentativa, seja de fugir daquilo que ele está solicitando, de conseguir obter algo que ela queira. Exatamente. Já na crise, ela é exposta a muitos estímulos sensoriais. Inclusive a crise, ela vai poder desencadear se iniciando uma birra. E como naquela birra a gente não conseguiu conter, a gente não conseguiu manejar aquele comportamento, pode se desencadear uma crise, porque lembrando, são crianças que os seus estímulos sensoriais são muito mais aquém do que os nossos, há uma desregulação sensorial. Então, inclusive, como ela lida com os próprios sentimentos, com as próprias frustrações, são muito diferentes. Então, por isso que em uma situação de birra, quando a gente não consegue intervir, facilmente ela pode se encadear numa crise. Então, na crise, nós vamos precisar fazer o quê? Mudar o ambiente que essa criança está naquele momento, né? Mudar o foco dela, cuidar principalmente da integridade física dessa criança. Um exemplo que já aconteceu comigo na clínica, eu tenho um paciente de uns 12 anos, ele já é da minha altura, bem grande, fortinho, e começou a apresentar muitos comportamentos disruptivos nas sessões. Mas chegou um momento onde eu não conseguia mais pegar ele para redirecionar para a cadeira, então ele ia para o chão, tinha um quadro de paralisia cerebral também, com autismo, deficiência intelectual, então ele tinha muitas comorbidades, assim, eu acho que foi um dos meus maiores desafios da clínica, foi com esse paciente. Então, quando ele estava se desregulando, que era uma situação de tentar fugir da clínica, sair da sessão, de não entrar, ele começava a redirecionar o corpo dele para cair em cima de uma pia de mármore. Então podia facilmente cortar a cabeça e ele se jogava mesmo, ele sem ter nenhum tipo de medo de se machucar, porque tinha um quadro sensorial em que ele se regulava com toque físico profundo. O que é isso? São crianças que necessitam dessa toque mais forte no corpo para poder se regular. Então, para ele, no momento de crise, dele se jogar numa pia, se jogar numa mesa, ele pode até desmaiar, mas ele vai fazer aquilo, e ele tem noção. Então, o que ele podia fazer nesse momento? Não podia deixar ele sair da sala, porque a função desse comportamento específico dele era fugir. Então, eu não posso reforçar esse comportamento dele. Eu não posso deixar que ele entenda que com esse comportamento ele vai conseguir sair da sala, né? Então, é fazer o quê? Ajudar ele da integridade física, de eu colocar o meu corpo com uma proteção em cima de uma pia, ele se jogava em cima de mim. Me machucou um pouquinho, mas tudo bem, mas a integridade física dele estava em primeiro lugar. Então, outra criança de 2 anos de idade tem um estímulo de precisar bater a mão muito forte numa mesa, ele estava quase machucando. Qual a forma que eu posso ajudar na integridade física dessa criança? Que está precisando desse estímulo? Um EVA. Na hora eu lembro que eu tinha um EVA de números, que ele tinha default em números também. Então eu coloquei como forma de redirecionar a atenção e ao mesmo tempo de diminuir esse impacto que estava causando na mão dessa criança. Na hora jamais vai funcionar você segurar a criança, você conter, você ficar segurando a mão dela enquanto ela está numa agitação motora muito grande. Jamais. Né? Só vai piorar mais ainda o quadro dessa criança. Então, não segure comunicação muito clara, né? Que é algo que eu havia falado inicialmente sobre quando a gente for se comunicar, quando a gente for dar orientações, dar de forma muito clara e muito objetiva para não bagunçar a cabeça dessa criança.
Estratégias para evitar desregulações emocionais e comportamentais. Rotina visual. Rotina visual para você vai ser muito difícil implantar isso no dia a dia, que vai ser aquela tabelinha onde a criança consegue compreender aquilo que ela precisa realizar durante o dia. Mas o que é que vocês podem fazer no dia a dia? Trazer previsibilidade para essa criança, sempre comunicar para ela aquilo que ela vai estar fazendo daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, o que é que ela vai precisar fazer? Vai precisar guardar um brinquedo, finalizar uma atividade, vai ter que ir embora. Então a gente tem que trazer uma previsibilidade para essa criança a fim de diminuir o impacto social que vai ser em cada atividade. Porque essa imprevisibilidade é o que se regula, porque ela precisa saber, né, o passo a passo. Atividades que ela já saiba fazer, dar opções de atividades, intervalo com reforçadores. O intervalo com reforçadores é o que eu havia falado para vocês. Nós temos essa criança, vamos intercalar com algo que ela já domina, com algo que ainda seja desafiador para ela. Sempre intercalando a fim de evitar uma desregulação muito grande. Então a gente vai ter que realmente sempre estar adaptando de estar fazendo essa intercalação dessas atividades. E o principal é observar os comportamentos precursores e redirecionar esse comportamento, que é o quê? Aqueles comportamentos antecedentes que foram se apresentando antes da crise. Então é muito importante vocês lembrarem e saírem daqui sabendo de que nenhuma crise vai acontecer de repente, nenhum amigo vai acontecer do dia para a noite, nenhum comportamento diferente vai acontecer do dia para a noite. A nossa melhor intervenção vai ser quando a gente consegue detectar e observar esses comportamentos precursores antes da situação X acontecer. E eu trouxe aqui, a gente não está passando um pouquinho de tempo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só me adiantar um pouquinho, tá bom? Sobre o que a gente pode observar nesses marcos do desenvolvimento da criança. Inclusive, são pontos específicos onde a gente pode estar estimulando essa criança. Se eu estou com algumas crianças de 0 a 1 ano de idade, estou observando que ela não está acenando com a mão, não está observando as pessoas se movimentarem no nosso campo, tem alguma coisa. E essa coisa, inclusive, a gente pode estar estimulando nas atividades musicais, nas atividades de grupo de vocês, de lembrar o que é que eu preciso, né? Então, é de ter a criatividade, de pegar esses pontos dessas habilidades e tentar pensar como é que eu posso incluir na minha prática do dia a dia. Como é que eu posso estar captando, como é que eu posso fazer com que ela passe a observar uma pessoa se movimentando. Vai ser pegar o que ela tem de hiperfoco, que são números e letras, vai ser eu pegar um dinossauro para trazer para essas atividades em grupos, para observar. Nosso coleguinha também, de um espelhamento mesmo, o coleguinha também gosta da mesma coisa que eu gosto, que ela está brincando de forma muito individualizada. Mas a forma da gente conseguir captar essa atenção, de incluir essa criança no nosso meio, é a gente saber dessas características, daquilo que dá para a gente ir adaptando na nossa prática, tá? Então, desde isso, essa criança balança um brinquedo que produz sons pendurados, se ela não faz, já fica com uma habilidade daquilo que dá para você ir trabalhando com ela. De 1 a 2 anos, essa criança ela toma parte de uma forma espontânea e independente para brincar com outra criança ou não? É uma criança que fica mais na retaguarda, esperando o movimento de um terceiro. Então, deve ser isso que eu preciso começar a ensinar dentro da minha prática no dia a dia para essa criança, que são pré-requisitos para as futuras habilidades que ela vai precisar desenvolver lá na frente. É por isso que a intervenção precoce é tão importante no desenvolvimento dessas crianças, para que essa base de desenvolvimento, ela esteja realmente alinhada com aquilo que a criança precisa desenvolver. Então, se ela consegue apontar para 10 partes do corpo, aponta para um menino e para uma menina, se ela consegue contar 1, 2, 3, se ela desenha um quadrado, se ela consegue demonstrar e entender sentimentos, expressando amor, tristeza. De 3 a 4 anos já está, essa criança inclusive já comece a cantar, a dançar, a identificar as músicas que são referências para ela. Se ela consegue desenhar uma figura humana, cabeça, corpinho, tronco. E, para a gente ir finalizando,
Eu trouxe aqui um misto de algumas questões bem presentes dentro do autismo, para a gente tentar pensar juntos sobre como é que nós podemos ter a criatividade em cima dessa diversidade de diferença, né, do desenvolvimento neurotípico. Então, geralmente vamos encontrar o quê? Crianças que têm um hiperfoco muito grande, porque como nós estávamos falando, né, do interesse intenso em um mesmo assunto. Então, vamos entender qual é esse hiperfoco dessa criança. Vai ser o número, vai ser o dinossauro, vai ser a letra, e a gente vai implementando dentro das atividades como aqueles recursos que você apresentou, que tinham os números, né, que é uma forma da gente conseguir ir captando a atenção, que inclusive a gente pode treinar, que é o contato visual dessa criança. É uma criança que não tem o contato visual, mas é uma criança que a gente já fez de tudo. Renata, não olha para mim. A criança não olha, não consegue ter atenção. Já fez de tudo um pouco, mas eu descobri que tem um hiperfoco muito grande em números. Então a gente pode fazer o quê? Sempre estar trazendo esse número na altura do nosso rosto, para fazer que ela consiga começar a manter aquele contato visual. Então, que ela consiga observar que tem alguém caminhando por ela com os números, né? Então, a gente acaba já o quê? Desenvolvendo aquelas habilidades primordiais que são de 0 a 1 ano de idade. Então, a gente precisa ter o quê? Muito que é a criatividade dentro desse público. Então, agora que a gente vai mudar, em vez de fazer tantas atividades, quer dizer, uma atividade em cada creche, fazer várias atividades numa mesma creche, vai dar para a gente pensar nessa parte mais a melhorando, o retorno melhor. Exatamente. Né? Todos esses recursos que você me apresentou, né, a gente pode trabalhar de diversas formas diferentes com ele. A gente precisa realmente ter a criatividade. Né? Essa criança tem um hiperfoco, ela tem uma rigidez comportamental, que é a inflexibilidade de se adaptar a ideias, ambientes, rotinas e etc. E o que a gente precisa fazer com essas crianças? Trazer previsibilidade, porque é uma criança que está com rigidez muito grande. Então, se talvez eu chame ela daqui para ir lá para fora, talvez seja uma dificuldade muito grande para ela e ela não consiga. A gente precisa sempre estar comunicando. Daqui a pouco nós vamos voltar para o número, que é algo que você gosta. Então, fulaninha, estamos aqui brincando, muito bem, encaixou, Aninha. Daqui a pouco nós vamos fazer aquela outra atividade, tá bom? Tudo bem? Continua brincando, muito bem, Aninha. E a gente vai reforçando todas as tentativas dela. Ela pode estar começando a ficar mais ansiosa, mais nervosa, porque vai ter que guardar o que é o hiperfoco dela. Mas a gente precisa trazer confiança para aquela criança, a gente precisa reforçar todas as tentativas que ela precisa ter, né? Então, desde tá ali, tá quase entregando, mas não entrega muito bem, Aninha, você tá entregando, a gente tem que reforçar todas essas tentativas e não só o resultado final que é ali guardar esse vídeo. E estimulação visual, comportamentos repetitivos na frente dos olhos, estereotipias a gente não deve cessar, segurar as mãos para a criança parar de fazer aquelas estereotipias e movimentos repetitivos. Não devemos fazer isso. Esse é o movimento que eles precisam para se autorregular. Então, nós não devemos jamais estar nessa lógica de que eu preciso parar as mãos, eu preciso segurar. Não. Né? Às vezes você pode segurar a mãozinha e dar a volta para ajudar ela a se regular, andando em círculos. Ecolalia, que são repetição de sons, palavras ou até frases inteiras. Muitas vezes pode estar acarretando por conta de um nível de ansiedade, de um nível de insegurança dentro daquele contexto. Então, é trazer muito acolhimento para essas crianças, trazer muito sentimento de segurança para elas. Que aquele é um ambiente que pode trazer inclusão, potencializar e ajudar ela nesse processo de aprendizagem. Quando a gente começa a ter esse olhar mais técnico sobre o que esperar dessas crianças, o que é que eu posso cobrar e como é que elas se comportam, vocês não têm noção do impacto que vocês podem estar tendo na vida delas, assim, o mínimo que seja. Né? Vocês conseguem fazer um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças. Então, esse é o conteúdo que nós trouxemos hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser trazer algum exemplo, o momento é agora.
Você falou de uma coisa interessante, que era os autistas e até que tem síndrome de Down, tem problema de toque, né? Sim. Mexer com tinta, mexer com coisas, eles têm essa gastura. E aí, sabe qual foi uma forma que eu encontrei para eles mexerem? Colocar luva. Perfeito. Eles conseguem. A esponja, então pegar só no pincel. Eles sujam, eles já ficam então com a luva, eles conseguem se soltar, eles não se incomodam. E isso que você fez foi como se fosse uma exposição gradual que você está fazendo com ele. Primeiro vai ser como um suporte que ele precisa de algo que é o quê? Material, que é uma luva. Depois, aos poucos, a gente pode ir explorando de outras formas de opa, sujou aqui em cima no bracinho, vamos limpar, começa a brincar e trazer de uma forma muito lúdica e divertida que pode ser aquilo que é aversivo para ela. Mas sempre tendo muito cuidado. Se eu já sei que eu tenho essa sensibilidade, foi perfeita a luva ou a esponja, e na hora da brincadeira que você vê que ela está muito engajada, muito feliz, sujou a mãozinha, vamos limpar, já trazendo solução. É a exposição gradual, né? E uma forma de evitar que ela se desregule, porque facilmente a criança pode se desregular quando ela está entrando em contato com algo que é aversivo para ela. Tá? Mais alguém? Gente, para finalizar, eu trouxe essa frase para vocês, que juntos contribuem para um ambiente que valoriza a diversidade e promova igualdade de oportunidades de aprendizagem. E nosso encontro de hoje foi para a gente conseguir compreender, se sensibilizar, saber como acolher, né? Saber para o que nós devemos olhar quando a gente se deparar com essas crianças. Qual é a dificuldade dela? Qual é a barreira dela, né? Qual a barreira dela que está se apresentando para que a gente não consiga acessar, que ela não consiga participar? Para onde é que eu preciso olhar? Tá? Então, o mais importante de tudo é isso, é a gente conseguir promover essa oportunidade de aprendizado de todas essas crianças. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, o celular está com o Silvio, se vocês quiserem dar uma revisada, pode passar para todos eles. Pode passar meu contato também, se tiver alguma dúvida, que eu possa estar encaminhando material, alguma coisa de estudo, estou disponível. Tá bom, gente? Muito obrigada.